a mais um episódio do Conforcast. Eu tô sempre aqui apresentando pra vocês várias histórias incríveis, mas a gente também tem a série solo, onde eu apresento pra vocês um pouco mais sobre a minha vida, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, se você perdeu os outros episódios, volta aqui depois desse episódio pra vocês conhecerem mais, tá? E no episódio passado, eu falei um pouco pra vocês como foi lidar com a questão da minha amputação. Mas agora eu quero falar pra vocês como que eu cheguei nas próteses aqui na ComfortPass. Porque eu conheci a ComfortPass pouquíssimo tempo depois da minha amputação. Eu estava numa época da pandemia até. E eu lembro que um pessoal que eu conheço que me ajudou com a campanha das próteses me apresentaram a ComfortPass, já conheciam a ComfortPass de muito tempo. E me apresentaram, me trouxeram para Sorocaba para conhecer a unidade da ComfortPass aqui em Sorocaba. E foi quando eu conheci o Nelsinho e desde o começo ele abriu as portas pra mim, ele abriu o coração da ComfortPass pra mim e eu me senti muito acolhida, me senti muito em casa. Eu já tinha passado por outras clínicas de prótese já pra fazer outros orçamentos, faltava um pouquinho mais de humanidade, eu acho. E eu senti isso aqui na ComfortPass, que na ComfortPass, já falei pra vocês que a gente é uma família. Então, quando eu vim pra cá, a gente fez a avaliação do meu coto e na mesma hora o Nelsinho e o seu Nelson falou pra minha mãe que no primeiro dia que eu colocasse a prótese, eu já ia sair daqui andando. Lógico que a gente não acreditou. A gente já tinha várias dúvidas sobre a questão da prótese, sobre como que eu ia voltar a andar. A gente achava que era um processo muito devagar para eu conseguir dar os meus primeiros passos, mas não. No dia que eu coloquei a minha prótese provisória, eu já saí andando, fazendo a fisioterapia. E foi uma sensação tão incrível, parecia que eu não tinha perdido meus pés, parecia que os meus pés ainda estavam aqui. Claro que todo processo de fisioterapia é complicado, é doloroso, mas tudo vai muito da nossa dedicação, da nossa disposição e da nossa força de vontade. Eu foquei tudo que eu estava sentindo, todos os sentimentos misturados que eu estava tendo no meu processo de reabilitação. Então isso fez com que eu não saísse ali daquele meu foco de sair andando do jeito que eu queria. Isso fez com que o meu processo fosse um pouco mais rápido. Mas lembrando que cada pessoa é de um jeito, cada corpo é de um jeito, cada amputação é de um jeito. Você tem que fazer de acordo com o que é o seu tempo, com o que é confortável para você. O que a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça é que a gente não pode se limitar. A gente tem que se arriscar, enfrentar esse medo, porque depois que todas essas dificuldades, todos esses problemas passam, fica tudo muito mais fácil e muito mais adaptável. E eu fiz algumas fisioterapias aqui, como eu falei para vocês, a gente estava num processo de pandemia. Então eu não tinha como ficar vindo sempre aqui para Sorocaba. Então o meu processo de protetização foi um pouquinho mais demorado por conta disso, mas depois que tudo isso passou, eu pude voltar a fazer a fisioterapia regularmente, certinho. Eu saí daqui muito rápido andando. E no começo, eu comecei a andar com muleta. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, porque eu ando muito bem com as minhas próteses hoje em dia. Mas não, eu passei pelo processo da muleta, pelo processo do andador, até me sentir segura para conseguir andar sem nenhum auxílio e andar bem. Sempre dá umas tropicadas aí, normal, como sempre, como todo mundo faz, mas eu ando muito bem. E tudo isso vai de acordo com a nossa fisioterapia, com a prótese que a gente utiliza. É muito importante vocês procurarem uma clínica que seja do seu agrado, que faça as próteses que sejam confortáveis para vocês. Por isso que a gente está sempre falando aqui da ComfortPass, porque a ComfortPass tem vários atendentes aqui que usam prótese e que sabem auxiliar, eles sabem na pele o que que é passar pelo processo da amputação, o que que é sentir a dor da amputação e como que é fazer toda essa fisioterapia. E eu passei por todo esse processo, assim, demorou em torno de 3 meses, mais ou menos, para eu me sentir segura de caminhar sem muleta, de caminhar sem andador. E eu fui me adaptando aos pouquinhos à prótese, tentando fazer caminhadas curtas em casa ali, depois saindo um pouco mais na rua para testar os níveis diferentes que tem na rua, porque é um desafio muito grande andar na rua, seja com cadeira de rodas, seja com prótese. Mas quando eu vi a prótese, quando eu peguei a prótese, eu vi que eu queria superar todos os limites que as pessoas colocavam para mim. Todas as barreiras que as pessoas colocavam, que as pessoas falavam que eu não seria capaz de fazer, eu queria mostrar que eu era, não só para elas, mas para mim também. Então eu comecei a tentar praticar dança em casa, praticar qualquer atividade física que eu conseguisse fazer com as minhas próteses, até que eu fui para academia. Comecei a fazer academia de pouquinho em pouquinho.
E sempre surge essas dúvidas das pessoas sobre como que foi esse processo de fazer academia sendo uma pessoa amputada. E, gente, é muito simples, você tem que fazer o de acordo com o seu ritmo, de acordo com o que é bom pra você. Você não pode ficar se cobrando. Às vezes a gente se cobra muito, a gente se compara muito com outras pessoas. Eu, no começo da minha amputação, me comparava muito com outras pessoas amputadas. E isso dificultava muito a minha fisioterapia. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha que me comparar, e sim que eu tinha que fazer as coisas dentro do que era confortável pra mim, dentro do que eu sabia que eu conseguia lidar, isso me expandiu para fazer muitas outras coisas, para perder o medo de praticar esporte, de fazer tudo. Hoje, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma vida muito ativa. Eu pratico esporte, eu faço dança, faço aula de natação. Tudo que tá ao meu alcance para poder fazer, eu faço. E a prótese me trouxe isso, me trouxe essa força de vontade de querer viver cada vez mais e mostrar que não tem limites quando a gente quer alguma coisa. Eu gostei muito de compartilhar com vocês toda a minha história. Espero que vocês tenham gostado também. A gente está chegando no último episódio desse ano. Espero encontrar vocês mais vezes aqui. E também, se vocês quiserem saber mais sobre as minhas próteses, sobre várias outras próteses, não se esqueça de acompanhar a Conforpés no Instagram e também aqui no YouTube, tá? É só vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e entrem em contato com o pessoal da Conforpés para vocês poderem fazer uma avaliação e conhecerem mais sobre o mundo da protetização. Espero que a gente se veja mais vezes por aí, tá bom? Não esquece da gente. Um beijo e até mais!